Muita gente fala, o Horse exagerou em algumas coisas, estragou o físico dele, não sei o quê. Não é bem assim também, não acho que esteja uma coisa... Tanto que é um cara profissional. Eita! O pessoal fala, né? É um cara que eu admiro muito, acho que é um físico excelente, tem potencial. Já tirou o caramelo. Miguel Chaim, o Renato Cariani fez uma colocação que talvez seja um pouquinho controversial. Eu, pessoalmente, discordo dele. Ele falou... Vai perguntar, hein? Eita! Ele falou que o Horse tinha uma... Bem! Vamos eliminar o caramelo para ter um pouco de silêncio. Só um segundo. O Renato Cariani... meu Deus! Puta que pariu. Que o Horst é genética física superior ao Rafael Brandão. Os dois são amigos, se gostam. Essas comparações são normais. Nós estamos num esporte de fisiculturismo, onde comparações no palco, fora do palco, são completamente normais. Eu tive a oportunidade de arbitrar no Brasil e arbitrei o Brandão também. Eu vou falar, tem 2 atletas no Brasil que eu acho que tem a melhor genética. Um deles é o Rafael Brandão. Rafael Brandão é uma das 2 melhores genéticas que eu vi. A segunda melhor genética que eu vi no Brasil foi quando eu arbitrei o Arnold Classic Amador. E o Caio, o nome dele é Caio, acho que o apelido dele é Japamorfo. Correto? Sim. O Japamorfo e o Rafael Brandão, na minha opinião, são as 2 melhores genéticas do Brasil. Miguel Chaim, o que você achou dessa colocação do Renato Cariani? Você concorda ou discorda dele? Eu tinha dado essa opinião num vídeo, nossa, bem lá atrás, cara, assim. A gente tem que deixar claro uma coisa, a internet distorce muito o que a gente fala às vezes. E às vezes fala assim, estamos comparando um com o outro. Então eu falo, se um é melhor, automaticamente estou falando que o outro é um lixo. Não, não é nada disso. Tem um melhor que o outro, a diferença é pequena, na minha opinião, não é tão grande assim. Eu concordo com o Renato, eu adoro o Brandão, amo o Brandão, é o maior bodybuilder que a gente tem hoje na Open. E em termos de resultados, o Horse não vai chegar no Brandão, porque tem uma coisa no final que é diferente. Mas em termos genéticos, eu acho que o Horse tem um pouco de genética a mais. Quando a gente fala em genética, a gente pode falar em fatores fisiológicos, o quanto esse cara absorve de comida, como ele processa comida, capacidade de processar, comer, digerir, comer de novo, a capacidade de não se lesionar, de aguentar treinar mais que os outros. Tem um monte de coisa fisiológica que muda. O quanto ele aguenta tomar de drogas sem ter, o quanto ele responde às drogas, isso a gente não tem como saber. Agora, tem um aspecto físico que é a estética propriamente dita. Então tamanho do frame, cintura estreita, ombros largos, proporção entre membros, estou falando de braços e pernas para vocês aí, o tronco, proporção entre tronco e membros, formato muscular, estrutura arredondada, boa separação muscular, articulações pequenas. Então, tudo isso aí, o Brandão tem, é uma excelente estética, uma excelente genética que ele tem, que ajuda muito ele. Mas o Horse tem também tudo isso, e eu acho que o Horse teria um potencial genético um pouco maior. Para colocar um pouco mais resumidamente, se os dois nascessem hoje, e se os dois fizessem exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, com o mesmo foco, talvez o resultado final do Horse fosse ser um pouquinho melhor do que o do Brandão. Muita gente fala, o Horse exagerou em algumas coisas, estragou o físico dele, não sei o quê. Não é bem assim também, não acho que esteja uma coisa... Tanto que é um cara profissional. Eita! O pessoal fala, né? É um cara que eu admiro muito, acho que é um físico excelente, tem potencial. Já tirou o caramelo. E o que diferencia muito é o fator psicológico. Então, assim, o Brandão é um cara que sempre quis competir, sempre quis ganhar, ele ama o fisiculturismo, então ele voltou a vida dele para esse objetivo. E eu vejo que o Horse, ele não tem esse objetivo, ele gosta de treinar, gosta do meio, mas o fisiculturismo não é o objetivo final dele.
por isso a gente tem essa diferença. Mas eu concordo com o Renato aí. Desculpa, Brandão, te amo, te adoro, acho você excelente, nada contra, mas é a minha opinião. Hugo Abá, qual a sua opinião? Eu acredito que o Renato falou isso levando em consideração esse fator resposta ao estímulo. Eu acho que ele quis dizer no sentido, tipo, o Rafael se dedica muito por isso e por isso que ele está onde ele está. O Rafael se dedica muito, por isso ele está com um shape grande, proporcional. E acho que ele quis dizer que se o Horst se dedicasse tanto quanto o Rafa, ele estaria tão bem quanto ou até melhor. Acho que foi nesse sentido que o Cariani elogiou a genética do Horst. Eu não sei se eu posso concordar, porque eu teria que saber o que o Horst faz da vida dele. O quanto ele se dedica ao treino, o quanto ele usa de ergogênico, o quanto ele faz das coisas. Se ele faz pouco de tudo isso e tem todo esse resultado, a genética dele é muito boa. Mas se ele faz de tudo igual um profissional faz e tá com o shape que ele tá agora, é um trabalho mediano, igual de todos. Você tá falando que o genética... Horst treina igual o Brandão, come igual o Brandão, vive igual o Brandão, bodybuilding? Com todo respeito, Horst. Não entendi. Você tá falando que o Horst treina igual o Brandão, come igual o Brandão e vive igual... Não, eu tô dizendo que se ele treina e ele usa as mesmas coisas no mesmo grau de intensidade que o Brandão e tá com o shape que ele tá, ele não tem uma genética tão boa assim. Mas se ele faz tudo para menos, treina a 70%, usa recursos a 70% e tem o resultado que ele tem nos palcos, é sinal que a genética dele é boa. Responde muito bem com pouco estímulo. Eu entendo que genética boa é isso. É o quanto você desenvolve com o mínimo de recurso. Igual você que tentou fazer a comparação aí. Se os dois começassem hoje, imaginando assim que duas pessoas entrem na academia. Um é o playboyzinho, filhinho de papai, e outro é o filho do pedreiro. O playboyzinho entra com tudo que tem de recurso na academia, com o melhor suplemento, o melhor coach, e o filho do pedreiro entra com o mínimo de recurso, trabalhando com o pai dele o dia inteiro, treinando no final do dia, comendo só 3 vezes. Imaginamos que esses dois, daqui 6 meses, o filho do pedreiro teve mais resultado que o playboyzinho. Então, quem tem a melhor genética? O cara que fez menos e teve mais. Então, essa para mim é a concepção de genética, não quem tem o físico maior, quem tem o físico mais bonito. Mas o físico maior muitas vezes é referente ao quanto o cara trabalhou para aquilo. Agora, se o cara é gigante e conseguiu isso em pouco tempo, com pouco estímulo, isso é uma super genética. Eu acho que o Cariani estava tentando falar bem da genética do Horst nesse sentido. Se ele realmente conhece bem... entra nisso, porque imagina só, se o filho do pedreiro é o Dorian Yates e o filho do coisa louco é o Flex Wheeler, a estética, as linhas do cara acabam carregando ele às vezes, mesmo com um pouco menos de esforço. Miguel, a gente tem que considerar, porque o Dorian Yates, ele nunca vai ter a linha do Brandão ou do Flex, é uma característica genética, não tem, o trabalho duro que ele fizer não vai adiantar, porque ele não tem como fazer uma cintura fina e um ombro. Os caras não vão ter o volume dele nunca também. Elas nunca vão ter o volume dele também. A razão que eu acho que o Rafael Brandão tem a genética superior é por alguns fatores bem específicos. O quadríceps do Rafael Brandão sai muito mais, fazendo que a cintura dele se torne muito menor. Falando de pura genética. Pura genética muscular, né, Tarek? Pura genética aqui. Eu acho que se o Horst crescer as pernas dele, ele nunca vai ter esse músculo lateral saindo do lado quanto o Brandão. Mas, de qualquer maneira, isso é subjetivo.